Método Fanart. O melhor método de desenho anime e manga do Brasil. E evolução de alunos apenas usando o curso. Link nos comentários e na descrição. Já para começar, se inscreva e dá like. Hoje vamos às assustadoras descobertas arqueológicas. 1. Gladiadores sem cabeças. Pesquisadores encontraram um conjunto de esqueletos em York, na Inglaterra, que pertenciam a homens que faleceram antes dos 45 anos. Todos perderam suas cabeças, que foram enterradas com eles, às vezes em seus peitos, às vezes entre as pernas ou pés. Os cientistas não sabem ao certo porque a maior parte dos esqueletos do Driffield Terras não tem cabeças. Eles datam dos séculos II a IV DC, quando a área fazia parte do Império Romano. 2. Evidências. Cerca de 10 mil anos atrás, algo terrível aconteceu no que hoje é o Quênia. 27 pessoas, homens, mulheres e crianças, perderam a vida de trauma. Seus ossos, descobertos em 2012 nos sedimentos do Lago Turkana, mostram marcas de armas contundentes, como machados, e de projéteis afiados, como flechas. Os arqueólogos pensam que, dado o tamanho do grupo, o ataque indica guerra em vez de disputa doméstica violenta. 3. Poço. Trabalhadores de um projeto imobiliário na França descobriram algo verdadeiramente chocante em 2012, um poço de 2 metros de profundidade e 1,5 metro de diâmetro, cheio até a borda com ossos de braços e dedos cortados. Os esqueletos provavelmente eram de vítimas de guerra. 4. Enterros de vampiros poloneses. Entre os anos 1600 e 1700 na Polônia, algumas pessoas foram enterradas com foices de seus pescoços ou rochas debaixo dos seus queixos. Estas precauções foram tomadas para evitar que os mortos ressuscitassem como vampiros. Os locais acreditavam que eles podiam retornar para sugar o sangue de amigos e familiares. Em 2014, pesquisadores notaram que os enterros de vampiros no cemitério Droxo, na Polônia, eram de moradores que não tinham morrido de trauma. Eles provavelmente foram vítimas de uma epidemia de cólera que os teria derrubado rapidamente. 5. Restos de uma caça às bruxas. Às vezes uma descoberta não precisa envolver ossos para ser arrepiante. Uma igreja do século XV em Aberdeen, na Escócia, contém uma capela como a desenha acima, que possuía um pilar de pedra com um anel de ferro, que pode ter sido usado para conter bruxas acusadas em 1597. Aberdeen organizou uma série de julgamentos de bruxas. Cerca de 400 pessoas foram avaliadas, e aproximadamente 200 executadas em um período de 8 meses. As mortes foram macabras. Em um dos casos mais famosos, Jane Wishiar foi condenada junto com seu filho Thomas Lens. Ambos foram estrangulados e queimados. 6. Pulmão mumificado. Durante muito tempo, foi um mistério porque o corpo de Arnegunde tinha se decomposto, enquanto seu pulmão ficou mumificado. Em abril de 2016, pesquisadores relataram em uma conferência na Alemanha que a explicação era provavelmente essa: o pulmão de Arnegunde mostrou vestígios de compostos químicos de plantas, bem como níveis elevados de cobre. É provável que após a morte de Arnegunde, um fluido de embalsamamento feito de plantas e especiarias foi injetado na sua garganta, pousando em seu pulmão. A rainha foi enterrada vestindo um cinto de liga de cobre. O cobre tem propriedades antimicrobianas, por isso, a combinação do embalsamamento e do metal preserva o órgão. 7. Esqueletos algemados. Com os pescoços flexionados e as mandíbulas escancaradas, dezenas de esqueletos foram encontrados em uma antiga vala comum próxima a Atenas. Dos 80 indivíduos descobertos, 36 estão algemados. Os esqueletos provavelmente são prisioneiros que morreram entre cerca de 650 e 625 autocolombes. Registros históricos falam de um golpe em 632 autocolombes que poderia explicar os corpos. O campeão olímpico Cylon tentou tomar o controle de Atenas e falhou. Os mortos podem ser seguidores executados, embora essa interpretação não seja definitiva. 8.
Romance estranho. Na França, Louise de Kengo, a senhora de Brefeilac, morreu viúva em 1656 e foi enterrada com um artefato alarmante, o coração de seu marido. Toussaint Perrien, cavaleiro de Brefeilac, faleceu em 1649. Era por vezes comum no período remover o coração de indivíduos, embalsamá-lo e colocá-lo em uma urna de chumbo. Em seguida, tal coração era enterrado posteriormente com um marido ou esposa. Os pesquisadores usaram ressonância magnética e tomografia computadorizada para estudar o coração de Perrien, bem como 4 outros corações encontrados em túmulos da elite francesa no convento dos Jacobinos, no noroeste do país. Os órgãos estavam tão bem preservados que os cientistas ainda podiam ver acúmulo de placas em muitas das artérias. 9. Punição coletiva. Você trabalha durante anos apoiando a primeira imperadora mulher da China na sua ascensão ao poder. Você quebra o seu próprio braço em vez de lutar contra ela por um exército rebelde. Você ajuda a imperadora a acalmar a desordem civil. E, em seguida, seu irmão mais novo se vira contra ela, e você e toda a sua família são executados. Essa é a triste história de Yan Shiwei, um dos funcionários favoritos de Wu Zetian, fundadora da dinastia Zhou da China. Arqueólogos descobriram o túmulo de 1300 anos de idade de Yan Shiwei, junto com o conto inscrito em uma pedra. O irmão mais novo de Yan Shiwei, Yan Ziwei, voltou-se contra Wu Zetian no ano 699. Como uma punição coletiva, toda a família foi executada. 10. Ossos em uma árvore. Em 2015, uma árvore de 215 anos de idade caiu durante uma tempestade de inverno em Colune, na Irlanda. Enredada nas raízes, estava uma massa de ossos. Os arqueólogos descobriram que os ossos pertenceram a um menino que morreu entre 1030 e 1200. 11. Filipe II ou I. Enterrado, exumado, queimado e reenterrado. Esse foi o destino do meio-irmão e sucessor de Alexandre, o Grande, Filipe III da Macedônia, de acordo com textos históricos. Uma tumba real na Grécia contendo os ossos queimados de um homem e uma mulher jovem pode ser o local de descanso de Filipe III e sua esposa Eurídice, que foram, respectivamente, morto e forçada a cometer suicídio pela madrasta de Filipe, Olímpia, mãe de Alexandre. Alguns pesquisadores argumentam que o homem na tumba, no entanto, é na verdade Filipe II, pai de Alexandre, o Grande. Isso faria da mulher na tumba Cleópatra, última esposa de Filipe II. Não a famosa rainha egípcia, uma outra Cleópatra. 12. Malfadada expedição. A busca lendária pela passagem do Noroeste custou muitas vidas, incluindo as de 129 exploradores em 1845. A tripulação de John Franklin pereceu de fome, escorbuto, hipotermia e exposição. Para piorar a situação, muitos dos restos mortais dos homens mostraram evidências de envenenamento por chumbo, provavelmente de alimentos enlatados. Altos níveis de chumbo no organismo podem causar vômitos, fraqueza e convulsões. Os primeiros mortos receberam enterros rasos. Mais tarde, conforme mais exploradores morreram, os corpos foram deixados insepultos, e alguns podem ter sido canibalizados. Houve a identificação de certos esqueletos através de reconstrução facial, como a acima. 13. Sacrifício acrobata. Evidências de sacrifício humano são encontradas em todo o mundo, mas uma descoberta de 2008 parece particularmente bizarra. Em um edifício antigo no que hoje é a Síria, os arqueólogos descobriram um estranho arranjo de ossos humanos e animais. 3 esqueletos humanos estavam lado a lado, sem cabeça. A julgar pelos ferimentos esqueléticos incomuns e áreas de fixação superdesenvolvidas dos ligamentos e ossos, os pesquisadores identificaram um dos esqueletos como um possível acrobata. O edifício estava cheio de sujeira e foi abandonado depois que os corpos decapitados foram deixados lá, levando os pesquisadores a suspeitar que os animais e artistas foram sacrifícios, talvez oferecidos após um desastre natural. 14. Sacrifício a Zeus.
Um menino adolescente enterrado em um antigo altar no Monte Lycaon, na Grécia, pode ter sido um sacrifício ao deus Zeus. O local tem uma associação com o sacrifício humano em textos antigos, incluindo uma lenda de um rei chamado Lycaon que ofereceu um bebê e prontamente se transformou em um lobo. Essa história foi contada pelo escritor Pausanias, que viveu de 110 a 180 decicolombes. Os pesquisadores não têm certeza se o menino adolescente era um verdadeiro sacrifício, mas este era um lugar incomum para um enterro. Último. Guerreiros. O exército de terracota de Xin'an, um grupo de esculturas representando os guerreiros de Qin Shi Huang, primeiro imperador da China, foi descoberto por agricultores em 1974. O conjunto contém mais de 8.000 soldados, 130 carruagens e 670 cavalos. As esculturas foram enterradas com o imperador em cerca de 210 a.C., com a finalidade de proteger a vida pós-morte do líder. Tchau, até o próximo vídeo.